Boa tarde, queridos. Glória a Deus por essa oportunidade, apesar de eu não estar ao vivo aqui agora, porque eu estou indo para uma outra cidade, ainda resolver aquelas questões da minha esposa. E tem muita gente que me pergunta como ela está, né? Vou aproveitar o ensejo para dizer para vocês, ela tem melhorado, tem avançado no processo, só que agora está lento, né? Ela melhorou muito nos últimos 3 meses, mas agora o processo está mais lento. A gente vai intensificar as fisioterapias, as sessões, para que ela continue apresentando melhoras. Então, continuem orando. Há um certo grau de dependência ainda, mas ela já melhorou muito. Então, orem para que Deus nos dê força e capacite cada vez mais a minha esposa a continuar crendo, para que a vida, apesar dos pesares, se torne mais leve, né? Porque estamos em Cristo. Essa é a ideia. Então, orem por ela, tá? Para você que está chegando aqui e ainda não sabe do que está acontecendo, é a primeira vez que está vendo essa live, seja bem-vindo. Você está no canal Tempo 3. A gente dedica esse canal aqui para temas importantes, temas proféticos, temas que dizem respeito à vida religiosa. E todos os dias ao meio-dia a gente se reúne para orar. Todos os dias, de segunda a sexta, com exceção de sábado e domingo, né? No sábado e domingo a gente está planejando lançar alguns vídeos. Então a gente pretende preencher toda semana dessa forma. Você é o nosso convidado especial. Se você ainda não veio aqui, experimente passar esses próximos minutos com a gente. Deixe que Deus fale com você através desses momentos que estaremos juntos aqui. Então vamos direto ao tema hoje. Hoje nós vamos falar sobre a frase mais dura do fim do mundo. Esse tema é continuação do tema de ontem. Quem perdeu, vai lá e assiste o tema de ontem, que fala sobre a distinção entre ímpio, pecador e justo. 3 classes de pessoas que aparecem claramente na Bíblia. Parece ser um tema bem forte, bem difícil de se estudar, mas extremamente necessário. Então, hoje nós vamos continuar esse tema, tá certo? E para que a gente possa fazer isso com muita confiança e certeza de que Deus está no comando, a gente precisa orar. Vamos orar? Vamos orar pela mensagem, vamos orar uns pelos outros, porque aqui estão os pedidos de oração que todos os dias são postos, e esse é um dos principais objetivos da nossa reunião. Feche os seus olhos e ore comigo. Amado Deus, poderoso Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Esse é um oásis no deserto, porque estamos bem no calor do dia, parando as nossas tarefas, a nossa correria para buscar a tua presença. Nós fazemos isso porque tu és o nosso Criador, o nosso mantenedor. Devemos estar em tua presença constantemente, Pai, em espírito de gratidão, de obediência. Devemos estar em tua presença, Pai, continuamente em espírito de submissão, porque reconhecemos tua grandeza, teu poderio, tua soberania. Louvamos o teu nome por tudo que tu és, por essa misericórdia que se renova todos os dias. Obrigado, Pai, porque o que seria de nós se ao acordarmos não tivéssemos mais o privilégio da tua misericórdia se renovando? Pai, nós estamos nos últimos dias da história, e esse dia em que a misericórdia não estará mais disponível está chegando, Pai. Não deixe que a gente despreze o momento que estamos vivendo. Esse é um momento de transformação, de mudança, de revivamento, de avivamento. Então, Senhor, toca o teu povo, toca a tua igreja, chama a tua igreja, Pai, para esses momentos de oração, para esses momentos de invocação, porque nós estamos às portas de vermos o Senhor Jesus voltar, e esse planeta será destruído, Pai, com a manifestação da tua vinda. Nós queremos estar prontos para não sermos destruídos pela manifestação da tua glória e podermos ascender ao céu junto contigo. Nos ajude, Pai, e chame todos aqueles que estão de coração aberto para isso. Neste momento da oração, nós reservamos, Senhor, para orarmos uns pelos outros. É agora que nós clamamos para que o Senhor olhe para todos os pedidos de oração que estão sendo postos aqui. As pessoas que irão escrever seus pedidos depois não vão assistir ao vivo a live, mas vão assistir depois em outro horário, que elas possam colocar aqui também os seus pedidos de oração e que elas possam, Senhor, ter a certeza de que os seus pedidos estão sendo atendidos. Às vezes a gente tem orado, Pai, pela cura de alguém, tem demorado, o tempo tem passado e nada acontece. Ou às vezes a gente demora muito no leito do hospital, esperando a recuperação. E muitas vezes temos a sensação de que o Senhor não está respondendo às nossas orações. Mas o Senhor sempre responde.
E parece que nesses últimos dias o Senhor tem deixado que o pecado siga o seu rumo e que todas as pessoas sintam como está difícil continuar convivendo aqui. E eu acredito que o Senhor tem feito isso, Pai, porque estamos muito perto da tua vinda e o Senhor quer mostrar para o mundo que viver num lugar onde o pecado habita não vale a pena. Então, se é assim, Pai, nos ajude a entendermos as respostas às nossas orações, porque às vezes o Senhor não tem tirado o nosso sofrimento. O Senhor tem escolhido caminhar conosco no deserto. Seja de uma forma ou de outra, Pai, permaneça com teu povo. Olhe com carinho para cada pedido que está sendo posto aqui e para os pedidos que estão nos corações também. Bondoso Deus, tua palavra será aberta e nós precisamos muito da tua unção. Esse é um assunto muito difícil, complicado, que causa muitas vezes tristeza, porque acaba que a gente se enxerga nesses momentos, essas mensagens que apresentam as características dos pecadores e dos ímpios, às vezes nos deixa angustiado. Mas nós te pedimos, bondoso Deus, que os nossos olhos sejam abertos e que o ensinamento seja apreendido, para que ao Senhor Jesus voltar, que ele possa nos enxergar como seus filhos, aqueles a quem ele justificou, aqueles a quem ele santificou, aqueles a quem ele irá glorificar. Louvado seja o teu nome por tudo, Pai. E por fim fazemos o último pedido. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Estamos ansiosos pela chuva serôdia. Estamos ansiosos para sermos tomados por completo pelo teu santo e poderoso Espírito, a fim de que ele nos conduza em obediência até o dia da tua vinda e para que ele também nos capacite a pregar o evangelho com poder ao redor do mundo. E em falando nisso, Pai, faça com que esses vídeos em algum momento avancem na internet, fazendo com que muitas e muitas pessoas escutem esta palavra no momento exato em que for necessário que isso aconteça. Colocamos nosso trabalho, nosso serviço, a tua palavra, a tua mensagem em tuas mãos, porque ela é tua. Tudo isso é teu, Pai. Tudo isso que acontece aqui é por tua causa, para a honra e glória do teu nome. Por isso confiamos tudo a ti. Mais uma vez imploramos, derrama sobre nós o teu Espírito, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, amados. Vamos direto para a palavra. Hoje não temos tanto tempo quanto nos outros dias. O texto de hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 10, e os versos 27 a 30, tá? Nós vamos citar outros versos, mas o principal hoje são esses, 27 a 30 do capítulo 10 do Evangelho de João. Então escreve aí na tela, quem costuma me auxiliar, vai colocando aí na tela para quem for chegando depois saber onde é que está o texto. Não precisar ficar perguntando. Inclusive, obrigado a todos vocês que sempre me apoiam, tá? Estão sempre apoiando esse ministério aqui. Vocês têm sido a mão de Deus auxiliando-me nesse processo. Porque vocês sabem que para mim não é fácil. Estamos no programa número 367. Isso representa mais de um ano. Já entramos em mais de um ano de temas diários. Então, sem levar em conta sábado e domingo, que não tem, né? Então, na realidade, é mais de um ano que a gente está aqui estudando. Mas vamos lá, queridos. Vamos lá. O verso principal hoje, você vai entender porque eu vou ler ele para dar continuidade ao tema de ontem. O verso principal hoje é o que diz assim, ó, Jesus falando aos apóstolos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida... Melhor, pulei uma linha aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E é essa frase aqui que eu quero que você memorize para a mensagem de hoje ficar registrada na tua mente. Eu as conheço. Primeira lição do texto. O Senhor conhece as suas ovelhas, tá? Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa linda, hein? E ninguém... Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Eu e o Pai somos um. Então Jesus está dizendo, o Pai me deu, o que ele me deu é dele também, o que é meu é dele, e as minhas ovelhas são minhas e ninguém pode tirar de mim. Deus já sabe quem são as suas ovelhas, não que ele tenha predestinado, como dizem os calvinistas, né? Uns para perdição e outros para salvação, porque a Bíblia é muito clara. Deus predestinou, está escrito, todos para salvação em Cristo. Porém, essa não é uma predestinação que não leva em conta o livre-arbítrio. Qualquer pessoa pode decidir, eu não quero ser objeto desta bênção, e pode abrir mão dela. E normalmente, quem conhece a bênção e abre mão dela, não são os pecadores que estão lá no mundo que nem tiveram acesso ao evangelho. São aqueles que conheceram, tiveram oportunidade e disseram não. Lembra do estudo de ontem? Os ímpios. Aqueles que tiveram conhecimento da palavra, conviveram com os crentes, mas disseram não ao chamado de Cristo de andar com ele todos os dias, em obediência. Porque o texto de Jesus aqui diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Então as ovelhas de Cristo são aquelas que seguem o seu pastor. E a Bíblia diz, e o Senhor acabou de dizer assim, eu as conheço. Só que há uma moda aí, né, queridos? Uma moda muito grande. Muita gente dizendo no mundo que conhece a Jesus, cada um com o seu formato religioso. Todo mundo diz, eu conheço a Jesus. E não tem problema, o seu formato religioso é um, porque você aprendeu daquele jeito, ainda não teve acesso total à verdade, então você vai seguindo o que você acredita ser a vontade de Deus, e Deus considera, porque a Bíblia diz, é fato, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, se você está obedecendo a Deus da sua forma, porque você aprendeu assim, crê que é dessa forma, se você fizer o seu melhor, Deus vai considerar. Agora, o problema é o ímpio, que ele conhece o caminho do Senhor, ele sabe o que fazer, mas ele não faz. Então, se você for até 1 João 2, verso 4, a gente vai só ler aqui, mas se você quiser ir registrando os textos, pode fazer. Quando você vai a 1 João 2, verso 4, você vai ver João dizendo agora o seguinte: aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então tem muita gente que diz, eu conheço, eu sei quem é, Cristo morreu por mim. Tem muita gente declarando, professando fé, mas não o conhece. Dizem que conhece, mas não conhece. Porque aqueles que conhecem a Deus são os que Deus conhece. Não esquece isso, tá? Mas aí você pode perguntar assim, mas pastor, será que Deus não conhece todo ser humano na face da terra? O sentido aqui de conhecer é de intimidade, queridos. Intimidade. Cumplicidade. É esse nível de conhecimento. Deus conhece todos os seres humanos na face da terra. Mas no que diz respeito à intimidade, ele conhece alguns. Porque alguns procuram essa aproximação, querem essa aproximação com Deus, lutam consigo mesmos para não desonrar a Deus, sofrem por causa dos seus pecados e choram para abandoná-los, querem, se esforçam, fazem a sua parte e pedem para que Deus faça dele. Senhor, esse meu pecado aqui está sempre batendo a minha porta, mas ele só acontece quando eu vou a determinado lugar. Eu quero te pedir que me dê forças, porque eu vou fazer a minha parte. Não vou mais naquele lugar. E o Senhor vai fazer a sua parte. Vai tirar de mim, Senhor, esse domínio que o pecado está exercendo sobre a minha vida. A tendência pecaminosa, queridos, a vontade de errar vai sempre existir, até que Jesus venha e nos revista de incorruptibilidade. Mas enquanto isso não acontece, a vontade vai estar lá. Ela pode ir sendo atenuada, diminuída pela convivência com Cristo. E é justamente aí onde eu quero chegar. As pessoas que Deus conhece são aquelas, os seus filhos genuínos que procuram intimidade. São essas ovelhas que querem estar perto do Senhor, que andam perto do pastor, que sabem que se sair de perto dele, vão se corromper, vão se perder. Como a gente falou ontem, do ímpio, do pecador e do justo, eu me lembrei hoje, quando eu estava preparando a mensagem, que no final dos tempos,
curiosamente, nós vamos ter 3 grupos diferentes no final dos tempos. A gente falou sobre 3 grupos da vida cristã. Quem crê e obedece, que é o justo, se esforça ali por obedecer, está na presença de Deus, está em luta contra o pecado, está lá, procurando obedecer em gratidão, em amor. Nossa, como Deus é bom, eu preciso obedecê-lo. O justo vive assim. Deus me ajuda, eu não posso fazer isso contigo. Estou te machucando, me ajuda, tira isso de mim. Não importa em que estágio você esteja da vida. Se você está no começo do processo ou no final. Se você é o ladrão da cruz ou se você é João que morreu na ilha de Patmos de velhice, obedecendo a Deus. Não importa em que estágio você esteja. O que importa é que você esteja iniciando ou terminando, ou no processo de buscar intimidade com Deus. Aí Deus conhece você, meu irmão. Porque você está dando ouvidos à voz do Espírito Santo que te chama todos os dias. Ainda que a voz te chame e você não tenha vontade de ir, você está dizendo, Senhor, eu estou sem vontade, mas me ajuda. Me arrasta se possível, me leva. Esse é o crente, esse é o justo. Então, o justo crê e obedece. O pecador é o que está no mundo, não quer saber do evangelho, fecha os olhos para a pregação, ele nem crê nem obedece. E o ímpio, como a gente estudou, é aquele que crê, está dentro da casa de Deus, ouve a palavra de Deus, firma aliança, mas não cumpre a sua parte de se esforçar ao máximo para agradar a Deus. Ele vive em função de si mesmo, ele agrada a si mesmo. Apesar de viver dentro da igreja, cantar, achar que faz milagres, achar que é usado por Deus, mas na sua intimidade ele não abre mão de si mesmo. Não. A preferência é ele. Esse é o ímpio. Lá no final, 3 grupos se levantarão para falar determinadas coisas. Querem ver? Lá no final, ó. Os justos ouvirão Jesus dizer, tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber. Você já sabe o texto, não vou me alongar. O que dirão os justos? Olha só, o que dirão os justos? Senhor, quando fizemos isso? Não nos recordamos de te ver nu, com fome ou com sede? Deus explica. Jesus dirá, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, fizeram a mim. Vocês estavam comprometidos com o amor. O amor era a base da vida de vocês. Vocês deram ouvidos ao Espírito Santo. Por isso vocês são meus filhos. Eu conheço vocês. Vocês cuidaram de mim. Olha que coisa. Jesus vai dizer, vocês cuidaram de mim. Aí tem um outro grupo nessa mesma história, né? Que dirão para Jesus. Segundo grupo. Senhor, nós estivemos na tua casa, expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome, estávamos lá. E o que é que eles vão ouvir de Deus? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa é a frase mais dura do fim do mundo, é o tema de hoje. Não sermos conhecidos por ele. Porque não adianta dizer para as pessoas, eu conheço, mas não se esforçar por guardar os seus mandamentos. É o que está escrito. 1 João 2, verso 4. Quem diz que o conhece, mas não luta para viver uma vida de obediência, não o conhece. É mentiroso. E nele não está a verdade. Essas pessoas irão se queixar de Deus. Mas, Senhor, como é que eu não estou nesse grupo aí? Em teu nome fiz isso, fiz aquilo, estava na igreja fazendo assim, dei esmolas, fiz isso, fiz aquilo. Ah, você fez essas coisas todas? Parece que esse segundo grupo viveu uma vida baseada na justificação pelas obras. Eles precisavam fazer coisas exteriores porque a sua vida era de pecado. É tanto que Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele vive vida de pecado secreta, mas na igreja ele canta, ele louva, ele prega, ele dá esmolas, ele participa. Só que a vida secreta é cheia de pecado, cheia de imundície. Senhor, em teu nome fizemos. Não é o que vocês fazem, não. Lembram do outro grupo, queridos? O outro grupo nem sequer se deu conta do que fizeram, porque a fé que eles possuíam,
estava sempre na pessoa de Jesus. Era por amor a ele que eles faziam todas as coisas, então eles não ficavam contabilizando o que faziam. Já os ímpios que estavam na casa de Deus com seus pecados secretos, contabilizavam o que faziam, porque eles precisavam de um pano quente para atenuar a consciência. E as obras eram esse pano quente para atenuar a consciência. Você percebe, meu irmão? Percebe? Aí agora, para terminar, você pergunta: e os pecadores, pastor, que você falou ontem? Você falou só de 2 grupos. Um disse: Senhor, quando fizemos isso? O outro disse: nós fizemos tantas coisas e não estamos nesse grupo? Não é o que a gente faz. É com quem a gente se relaciona e quem a gente ama. De coração. De coração. Se não tem esse amor ainda no teu coração, você precisa pedir. Mas vamos lá. E o terceiro grupo, pastor? Onde é que ele aparece lá no final dos tempos? O terceiro grupo, que são os pecadores, aqueles que sabem que nunca acreditaram em nada, que não quiseram saber, aqueles que simplesmente não ouviram a pregação, se negaram a receber a pregação, não acreditaram e nunca obedeceram. São os pecadores generalizados, aqueles que rejeitaram o evangelho. Eles não estiveram dentro das igrejas, estavam no mundo, curtiram o mundo, se tornaram escarnecedores. Será que esse público também vai falar? Vai, queridos. Lá no final, sabe qual vai ser a frase deles? Caí sobre nós os montes e rochedos. E que esses montes e rochedos nos escondam da face daquele que está sentado no trono. Um grupo pede a morte, porque sabe que é pecador mesmo, não quis saber de nada e agora ele diz: Jesus é real e eu não dei atenção para ele. Então caia sobre mim os montes, porque eu não consigo suportar olhar para a glória desse aí. Mas um outro grupo, cheio de si, dirá: nós fizemos tudo e não estamos nesse grupo. E um grupo humilde, pequeno, fraco, que vai estar todo quebrado ali naquela situação, moído pela perseguição, pela angústia, pelas dores, aqueles que vieram da grande tribulação. Quando Jesus disser: vocês fizeram coisas tão lindas, eles dirão: não, Senhor, não lembramos de ter feito nada. Meu irmão, minha irmã, isso é tão forte, eu me arrepio ao falar sobre isso. Isso é tão forte. A gente precisa promover esse rompimento, essa ruptura com a ideia de que o que a gente faz ameniza quem nós somos. Não, queridos. O que a gente faz não ameniza a nossa situação. O que resolve a nossa situação é o nível de intimidade e aproximação que eu tenho com Deus, que você tem com Deus. É estar com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo e dizendo, quando ele disser: vai por esse caminho, Senhor, eu não gosto desse caminho. Eu sou carnal, eu sou pecador, eu não gosto. Mas é esse caminho que o Senhor quer que eu vá? Me ajuda, Senhor. Esse caiu de joelho humildemente e disse: eu sou fraco, sou a pior das pessoas. Mas o Senhor está dizendo para eu ir por esse caminho. Eu acho que eu não tenho forças para isso, mas se o Senhor quiser que eu vá, me empodere, me ajude. O justo vive assim, pela fé. Ele não acredita em si mesmo, ele acredita no poder de Deus. Eu acho que eu já falei o suficiente. Você gostaria de orar comigo hoje? E dizer para Deus: Senhor, por amor do teu nome, apesar das minhas dificuldades, me ajuda. Eu quero estar entre aqueles que nem sequer reconhecerão qualquer obra que possam ter feito. Eu quero estar entre aqueles que confiaram piamente, completamente, ousadamente nas obras do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar entre aqueles que te amaram, que tiveram o coração constrangido, machucado pela ideia de um Salvador puro e perfeito, morrendo na cruz do pecado por causa da minha imundície, da minha sujeira, do meu pecado. Eu quero que isso me tome, que essa sensação maravilhosa de um Deus poderoso, perfeito, que se humilha para me salvar, seja o que me preencha. Eu quero isso, Senhor. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, tua mensagem é forte. Deus, tenha misericórdia de nós. Não será fácil lidar com esses últimos dias.
E nós não queremos ter que ouvir essa frase que será a frase mais dura do fim do mundo. Quando o Senhor Jesus dirá para alguns: eu não vos conheço. Pai, nós sonhamos com o momento em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e dirá para nós: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Nós queremos ouvir essa voz, a voz mais doce, a voz mais maravilhosa, convite mais perfeito que poderá ser feito a um ser humano no fim do mundo. É isso que nós queremos, Pai. Para viver em obediência, Senhor, como alguém que te conhece de verdade, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito. E se há uma luta que a gente tem que travar, Pai, é essa, de estarmos em constante oração e clamor, pedindo para que o Senhor nos sustente. Ajude-nos a confiarmos no Teu tempo, nas Tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor começou uma boa obra em cada um de nós. E temos fé, ajude-nos nessa fé. Temos fé de que o Senhor há de completar essa obra até o último dia. Não deixe que a gente saia da Tua presença, que a gente pare de ter comunhão contigo, pois essas bênçãos te pedimos agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, amado irmão, minha amada irmã, que Deus tenha te abençoado, assim como eu me senti abençoado por essa palavra. Amém? Deus seja louvado. Continue andando como alguém que conhece genuinamente a Deus, cuidando dos seus pensamentos, palavras, ações e reações, se esforçando por obedecer os mandamentos do Senhor, porque Ele diz que aqueles que o conhecem vivem assim. Isso é andar com Deus. Isso é viver de fé em fé. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um sábado especial na presença do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo e a minha oração para você. Até segunda-feira, se Deus quiser. É Ele quem decide, né? Um abraço.